Oportunismo também é de lascar, né? O deputado federal Alexandre Frota anunciou pelas redes sociais que vai entrar com um pedido de impeachment na Câmara contra Jair Bolsonaro amanhã. Frota ironizou ainda ao destacar que o pedido será entregue no dia 17, o que, segundo ele, representa um número muito bem lembrado pelo antigo partido do presidente, o PSL. Apesar de chamar o processo de irretocável, o deputado reconhece que o fato político é importante para saber se o pedido vai avançar ou não no Congresso Nacional. Hoje, a deputada estadual, só que lembrar uma coisa, Zé Maria, que é o seguinte, né? Alexandre Frota eleito na esteira do bolsonarismo. Foi eleito pelo PSL, eleito ali como um defensor do então candidato Jair Bolsonaro. Agora virou inimigo de morte, mas seguindo. Hoje, a deputada estadual Janaína Pascoal defendeu que o presidente Jair Bolsonaro seja afastado do cargo. Ela ainda afirmou ter se arrependido de seu voto nas eleições de 2018. O jurista Miguel Reale Júnior, um dos que assinaram o pedido de impeachment da então presidente Dilma, defendeu que uma junta médica faça uma avaliação para saber se Bolsonaro tem sanidade mental para o cargo. Abre aspas. O Ministério Público pode requerer um exame de sanidade mental para o exercício da profissão. Bolsonaro também está sujeito a medidas administrativas e eventualmente criminais. Assumir o risco de expor pessoas a contágio é crime, fecha aspas. E aí, Zé Maria, passo então aí a palavra para você. São manifestações, no caso do Miguel Reale não, mas no caso da Janaína Pascoal e do Alexandre Frota, são dois políticos eleitos pelo PSL. Ela continua no PSL aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo e o Alexandre Frota mudou para o PSDB recentemente. O PSL que não é mais o partido do presidente Jair Bolsonaro e dos filhos dele, né? Eles estão criando um novo partido, o Aliança. Olha, Silvio, a informação recente, agora quente, é que estava convocado para amanhã o Congresso Nacional para votar vetos do presidente Jair Bolsonaro, né? O presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, diante de evidências, pelo menos 2 senadores estão com resultado positivo do teste de coronavírus e a possibilidade aí deles terem, o senador Nelson Trade diz que abraçou meio Senado Federal, ou seja, ele pode ter passado para alguns senadores e deputados. Então, a suspensão das atividades do Congresso Nacional para esta terça-feira, a sessão foi suspensa para votar vetos e para você ter uma ideia de como o Congresso Nacional está levando a sério essa história aí do coronavírus. Sobre exatamente o impeachment do ex-presidente, do presidente Jair Bolsonaro, queria lembrar o seguinte, um impeachment, ele não é um requerimento isolado, ele não é uma apresentação de qualquer um. Existem vários requerimentos apresentados que não servem para nada. Qualquer pessoa pode chegar lá, protocolar um pedido de impeachment do presidente. O que é preciso é, primeiro, o presidente Jair Bolsonaro disse aqui, casamento com o povo. Quem faz o impeachment é a população. Os deputados e senadores apertam os botões, atendem a um apelo popular, atendem um apelo da nação. Eu defendo que o Congresso Nacional tenha a seriedade de regulamentar um processo de saída de um presidente da República que não seja o impeachment. Em casos extremos. Agora, ficar usando impeachment para impeachment é quando há crime de responsabilidade. É um julgamento político, sim, mas diante de um argumento sólido e crime de responsabilidade. O presidente Jair Bolsonaro não cometeu crime de responsabilidade, não está sendo acusado de corrupção e nem de pertencimento a qualquer crime organizado ou grupo que esteja dilapidando o Estado. O deputado Alexandre Frota, ele quer fazer manchete. A história, o objetivo do requerimento dele é esse. E ele ligou para o deputado Rodrigo Maia, que é seu aliado de sempre, né? E aí acabou aumentando ali a repercussão desse requerimento, mas não tem apoio nem do Congresso Nacional, nem os partidos de oposição defendem a abertura de um processo de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. E a deputada Janaína foi além, ela quer o afastamento do presidente Jair Bolsonaro e do vice, Hamilton Mourão, os dois. Ela não apresentou requerimento de impeachment, mas apenas agride. Quando você... Isso aí é um preconceito, inclusive contra pessoas que têm qualquer deficiência. Quando você chama alguém de louco, seria uma agressão, né? Ela tenta carimbar no presidente Jair Bolsonaro qualquer
insanidade que isso não existe, isso não é real. Louco é quem pensa que o Brasil poderia continuar com esses acordos seletivos no Congresso Nacional e distribuindo o poder entre bandidos, fatias do governo, fatias do poder entre bandidos do Congresso Nacional. Isso sim que é loucura e que tem que ser afastado da vida política e ser tratado. Porque continuar como era, todo mundo sabe que não dá certo. O presidente adotou uma prática diferente, ninguém acreditou. Agora que ele está aplicando o que prometeu em campanha, aí vem a Janaína, que era uma desconhecida e que foi eleita exatamente nessa esteira, diz que o presidente está louco e tem que passar por um exame de sanidade. Olha, tem muita gente aí que não o presidente Jair Bolsonaro que tem que passar por um processo aí de exame de sanidade.